Oi pessoal, sejam bem-vindos, eu sou a Mônica. E esse vídeo é um vídeo que vocês sempre me perguntam lá no Instagram, caso vocês não conheçam ainda. Tem o Instagram do canal, meu Instagram pessoal. E as perguntas são sempre em relação aos trabalhos, como são. Então decidi fazer esse vídeo para falar como são os trabalhos na faculdade, as avaliações, não só trabalho, mas as avaliações na faculdade. Então, vamos lá! É importante dizer que o primeiro semestre houve greve na faculdade, então ele vai ser um pouco diferente dos próximos, porque não houve tempo para fazer a segunda parte da avaliação na maioria das matérias. Eu já falei muito sobre as matérias desse primeiro ano, que é o ciclo básico, aqui no canal, principalmente vídeos sobre livros de cada semestre, que fala bastante como a gente estuda, né? Mostra bastante cada matéria. Então eu não vou me aprofundar muito, tá bom? Primeira matéria, IEC, Introdução aos Estudos Clássicos 1. Vocês já sabem, né? O primeiro semestre é sempre o número 1, o segundo semestre vai ser o número 2, nesse primeiro ano. Primeiro semestre IEC 1, a gente estudou Eneida, Ilíada, Odisseia, Teogonia, Hesíodo, Virgílio e tudo isso. Grécia, Roma, é isso que a gente estuda. Como eu já mostrei, vou mostrar de novo rapidinho, Hesíodo, Teogonia. Ilíada, esse bloquinho aqui pequeno. E também a Odisseia. Correct? E além disso, a Eneida. A Eneida bem pequena. Então é isso que a gente vê em IEC no primeiro semestre. Tá, mas como foi a avaliação dessa matéria? Foram 2 provas, porém uma obrigatória por conta da greve. E nessa prova eram oferecidas 4 questões e você escolhia 2 para responder. E acredito que isso é muita coisa, porque são questões que abordam todo o universo e você tem que fazer uma análise ali em 30 linhas de cada questão. Então, não é pouca coisa. A segunda prova foi oferecida como forma de aumentar a nota da primeira avaliação. E muitos professores fizeram isso nesse semestre por conta da greve. Então, se você tivesse conseguido uma nota ok, você estivesse satisfeito com ela, você não precisaria fazer a segunda avaliação, você ficaria com a média, com o valor da primeira prova. Mas caso você queira, ia ser uma média com a primeira nota e a segunda nota da segunda prova ia fazer a média. Então talvez você também não conseguiria uma nota maior por conta da média. Mas eu já fiz a segunda prova porque eu precisei, eu já falei disso aqui. Então vamos para a próxima. Outra matéria, IELP 1, Introdução aos Estudos da Língua Portuguesa 1. E nessa matéria a gente estuda metaplasmos, síncope, apócope, crase, a transição do português arcaico para o português atual, a transição do latim para o português, e línguas românicas e contexto histórico e essas coisas. Então nessa matéria foram, também por conta da greve, 2 provas, só que nesse caso o professor conseguiu continuar com a matéria mesmo durante a greve, então foi uma média das 2 avaliações. A outra matéria é Elementos de Linguística 1, e nessa matéria a gente aprendeu aquisição de linguagem, balbucio, ali as fases da criança na aquisição e essas coisas legais, Chomsky, Saussure, língua, fala, entendeu? E foi isso o conteúdo, então a avaliação foram provas também. E como as outras matérias também foram 2 provas, a primeira prova todo mundo fez, e a segunda prova foi uma prova para quem quisesse aumentar a nota, precisasse de nota também. E eu fiz essa prova para aumentar a nota, porque, né, oportunidade, a gente tem que pegar ainda mais por conta do ranqueamento que ia acontecer lá no final do ano, pro ano seguinte, que eu já falei aqui também, tá por aqui. E por último, a quarta matéria desse primeiro semestre, porque o ciclo básico são compostos por 4 matérias apenas na letras, é diferente em outras áreas, mas a última matéria é Introdução aos Estudos Literários 1, e nela foram 2 provas, porém também só uma obrigatória por conta da greve. Então, a prova
era do universo de poesia, que no primeiro semestre, na primeira introdução aos estudos literários, é poesia que é o assunto trabalhado. Então, foi tudo em torno do que a gente trabalhou. E a segunda prova seria um outro assunto também dentro da poesia, mas focando em métrica e tudo mais, que foi trabalhado em menor grau. E a prova era composta de 4 ou 5 questões e você tinha que responder todas. Simples assim. E eu não fiz a segunda prova, então a média foi apenas a primeira avaliação. E quem fosse fazer a segunda prova ia ficar a média das 2 avaliações. Então foi isso esse primeiro semestre. Agora vamos para o segundo semestre. Segundo semestre agora as matérias terão algarismo 2 e EC 2. E EC 2 a gente trabalhou lírica grega, teatro grego, Édipo Rei. Cadê o Édipo Rei? Foi trabalhado em EC 1. Muito legal, inclusive. E é isso. Então, foram fichamentos que valiam um menor, né? Uma menor nota. Que você tinha que fazer todos os fichamentos de todos os temas. Então, sempre era fichamento. Uma coisa muito comum também de ser cobrada. Até em linguística. No meu caso, não foi cobrado, mas é muito comum ser cobrado em linguística, o fichamento também. Que é o quê? Você fazer uma leitura que foi pedida, só que uma leitura ativa. E uma forma de você mostrar esse engajamento nessa leitura é você fazer o fichamento, ou seja, transpor aquela informação nas suas palavras, é uma forma de fichamento, né? Que é ou citação, ou você transpor aquela ideia sem ser um resumo de tudo, entendeu? É tipo isso. Enfim, além dos fichamentos, foram dadas 2 provas. E a nota final foi a média dessas 2 provas. Agora não estamos mais em greve, então foram dadas todas as avaliações que eram pretendidas, sem interrupções. IELP 2 foi a matéria que eu mais tive carga de avaliações, certamente. Foram 2 seminários, apresentações lá na frente da sala, né? Lá no... como se diz? No projetor. Com a sala muito simpática, olhando pra sua cara. E, além dos seminários, foram dadas muitas provas. Provas, não grandes provas, assim, mas como atividades de sala de aula. E também o trabalho final, que além de um desses seminários, o trabalho final também era composto por um trabalho escrito em grupo. Os seminários foi em grupo, tá? E o trabalho final também em grupo, sobre o assunto do último seminário. Então a gente fez o primeiro seminário, foi como se fosse um teste, mas valendo nota, sobre um outro assunto, e o segundo seminário sobre um outro assunto, sendo que nessa matéria a gente trabalha comunicação, a gente trabalha... O nosso trabalho foi sobre cortesia, a gente usou o livro do NURC, o projeto NURC, que está esgotado, mas quem sabe você encontre, caso você queira descobrir mais sobre. E é trabalhado a salta de fala, a cortesia na fala, sobre esses aspectos. E a gente trabalhou com uma entrevista do Leandro Hassum e o Jô Soares. Então a gente foi lá na frente, entendeu? Colocou lá a entrevistinha, uns trechos, claro, e foi teorizar aquilo que estava acontecendo na entrevista. E como eles têm ali uma intimidade e tudo mais, então foi uma quebra de expectativa do gênero entrevista. E foi isso o trabalho, o final. Então, foi isso. Foi isso de IELP 2. E foi uma média muito doida, porque foram tantas avaliações que quando a professora foi falar média, tipo, foi nota tal, sua média é tal, entendeu? Foi assim. Em Elementos de Linguística 2 foram dadas 2 provas e o assunto foi sintaxe, semântica, repetiu a aquisição de linguagem que eu já havia tido no primeiro semestre, então essas coisas também acontecem, e foi sobre essas provas. Então foram 2 provas e a média dessas 2 provas. Introdução aos Estudos Literários 2 foi trabalhado muitos contos de várias nacionalidades. Por exemplo, teve Poe, teve Chekhov, teve Hemingway, teve... não sei pronunciar.
teve Cortaça, então foram vários contos, mas o trabalho final, a avaliação, foi um trabalho final escrito de comparação de 2 romances, que estão aqui, inclusive. O Madame Bovary, do Flaubert. A sala inteira fez os mesmos romances, só que de partes diferentes, que cada foco, né? Cada pessoa focou em alguma coisa que escolheu. E o Pai Goriot, do Balzac. Então foi a comparação dessas 2 obras e eu escolhi analisar a descrição da pensão Voltaire no Balzac com a nova casa de Emma em Tostes, né, na França. A expectativa que ela tinha quando ela se casasse de ir para uma casa da Zora, e quando ela chega lá a casa é uma outra coisa, e aí vai mostrar o olhar dela para essa casa, e aqui a descrição do narrador com a pensão, se eu não me engano. com uma parte da pensão. Então foram essas 2 partes que eu escolhi. E esse foi o 2º semestre, então acabamos o 1º ano e vamos pro último semestre por enquanto, o 3º semestre. E agora temos o quê? Uma novidade, porque entrou a habilitação. Então nesse 3º semestre já começa as matérias da habilitação, caso você tenha escolhido. E eu escolhi fazer além do português e inglês, então vamos separar matérias em inglês, matérias do português / latim. Então primeiro matérias do inglês. Então primeira matéria do inglês, introdução ao conto, e como o nome já diz, a gente analisou contos. A gente trabalhou com contos. E a avaliação foi um trabalho final de comparação entre 2 contos, um trabalhado em sala de aula, que você poderia escolher algum que foi trabalhado, e um não trabalhado, mas poderia ser de um autor já trabalhado em sala de aula, só o conto que não. E eu trabalhei com Paul, Barril de Amontillado, e do Hemingway, Colinas como Elefantes Brancos. Aí eu fiz uma comparação desses 2 contos. E além desse trabalho final, teve a prova escrita, que foi anterior ao trabalho, a entrega do trabalho final, e uma prova oral. Agora passemos para outra matéria, que foi fonética e fonologia do inglês. E nessa matéria, como vocês já sabem, tem um vídeo aqui no canal que foi uma das avaliações, foi a avaliação final, que foi uma encenação que você poderia fazer de alguma série, de alguma coisa que você quisesse. E o nosso grupo escolheu fazer uma encenação de Friends, da cena lá do teste que o Ross faz. Então tá aqui. Além da encenação, durante todo o curso, toda semana tinha um quiz online que a gente respondia. Então toda semana um quiz que também valia uma nota. Você só precisa entregar 4 quiz. Então se você fizer mais, aquele pontinho vai ser o mesmo. Acho que é 1 ponto que vale. Não lembro. Mas se você fizer menos de 4, você não vai conseguir. Então é basicamente isso. O pontinho, né? Além do quiz, foram feitas 2 provas na sala de aula, escrita, que nem pareciam provas, porque o professor é tão dinâmico, sabe? Até comentei aqui que não parecia uma prova. E foi isso as matérias do inglês. Nessa matéria a gente aprende sons, a gente aprende fonemas em inglês, a gente aprende a ver qual acento a gente está mais declinado a adaptar, né? Adaptar-se. Qual a gente escolhe, às vezes você não é de um acento, mas você quer fazer um acento francês, não é mesmo? Por que não? Então, ali, acento americano, acento britânico, acento escocês, acento francês, brasileiro. Então... E agora, passando para o português, temos LP, Literatura Portuguesa 1. E nessa matéria a gente estuda as literaturas de Portugal. Foram 2 trabalhos e eles foram em grupo. E eu tenho aqui os trabalhos em mão. Então, aqui temos uma diferença na avaliação de nota. Normalmente as notas são de 0 a 10. E aqui a professora resolveu usar letras. Mas ela explicou bonitinho lá o que cada letra significava, entendeu? Deu ali uma legenda. Então, nosso primeiro trabalho foi Gil Vicente e a sátira crítica aos valores medievais. Nosso título. Então, a gente trabalhou a Idade Média. E
E é isso. E a sátira como um modo de crítica aos valores que já estavam mudando naquela época. Olha, tem aqui explicando essa parte. Portanto, o deboche desses valores configura uma transição do pensamento daquela sociedade, já que os costumes não comportam manifestações como aquelas tecidas por Aires Rosado, que é um personagem de Gil Vicente, entendeu? E o nosso segundo trabalho foi comparação dessa Idade Média que a gente já tinha trabalhado nesse primeiro trabalho, a Idade Média versus o Renascimento. Então, as diferenças entre essas duas épocas. Então, o título foi A Literacia da Cantiga, de Dom Diniz, e da Lírica, de Camões, uma análise comparativa. A outra matéria é Literatura Brasileira 1. E nessa matéria tivemos uma prova em dupla. Eu tenho aqui a prova. Aqui a prova. Não vai dar pra ler. Mas é essa folha que eu estava me referindo. Essa é a prova, a folha que costumamos fazer provas. Ela é dobrada. E tem um pouquinho mais de 30 linhas. Então, é isso aqui. E o conteúdo da matéria é modernismo. Então, a gente passa do modernismo da década de 30 para 40. Então, trabalhamos Mário, Drummond, Oswald de Andrade, porque o professor sempre falava, não é Oswald, entendeu? Para de colocar inglês em tudo, entendeu? É Oswald, entendeu? É isso aí. E além da prova, foram dadas 3 propostas e você poderia escolher qual você queria fazer. Trabalho individual, para ser entregue no final do curso. E eu escolhi a proposta 3, e era uma análise comparativa interpretativa de Abre-te a Boca e Proclama de Mário de Andrade. Ah, uma coisa, LB1 é poesia, o foco, então análise de poesias. E Notícias de Carlos Drummond de Andrade, A Rosa do Povo. Sugere-se confrontar os textos a fim de entender as diferenças e semelhanças entre as subjetividades líricas e como a realidade histórico-social se manifesta em cada um dos poemas em termos de composição e algumas regras. E sempre norma BNT. A prova variam 3 pontos e o trabalho final variam 7, então no final você ficaria com 10. A outra matéria é Fonfon do português, fonética e fonologia do português. Tivemos do inglês e agora do português. E nessa matéria foram só pedidas 2 listas de exercícios em grupo. Então, uma lista um pouquinho mais extensa, né? Porque é uma avaliação que tem que abarcar bastante coisa, mas nada impossível e muito legal de fazer. E ainda em grupo. Foi ótima essa avaliação. E o conteúdo é fonética, fonologia, estudar fonema e tudo mais. A outra matéria, que não é muito do português, mas ali línguas românicas, latim. O latim, o professor pede durante o curso, foi pedido, 3 listas de exercícios. E os exercícios são do livro Aprendendo Latim, que é o que a gente trabalha. E além desses exercícios, tem a prova final, que é até a sessão, porque o livro é dividido em sessão. Então, a gente trabalhou até a sessão 1C. Então, a prova foi sobre o conteúdo da sessão até a sessão 1C. Foram esses 3 semestres, foram essas as avaliações. E eu fico por aqui. E se você gostou, se você quer que eu continue com os próximos semestres, por favor, deixe no comentário se é de interesse de vocês saberem como vão ser as avaliações nos próximos semestres. E obrigada, se inscreva, muito importante, por favor. Obrigada.